Então, a 47. A gente tem um disco de plástico, aí ele dá a massa pra gente, ó, passa para quilogramas. Então, 75 vezes 10 a menos 3 quilogramas é arremessado de um ponto de 1,1 metros, então eu tenho uma altura ali, que por enquanto eu vou deixar assim, acima do solo, com velocidade escalar, vou chamar de V0. Isso é módulo, tá, gente? Quando ele fala assim, ele tá falando do módulo da velocidade. Então, ó, quando ele falar nesse tipo de coisa aqui, ele tá falando no módulo. Quando o disco atinge uma altura de 2,1, ó, então eu tenho duas alturas, chamo essa de inicial, vou chamar essa de 2,1 metros. A sua velocidade, vou chamar de V1, porque corresponde a essa altura H1. Estou organizando meus dados, percebam que eu estou organizando os dados. H0, V0 são correspondentes, H1, V1 são correspondentes. Arrumem os exercícios de vocês assim, que isso facilita para entender o que está acontecendo. Metros por segundo. O que está acontecendo nesse exercício aqui? A gente tem uma rampa, o meu bloquinho foi lançado, minha bolinha, né, o meu disco foi lançado assim, porque senão ele não iria aumentar a altura dele. Não vou botar ele reto para cima, porque eu não sei qual que é o ângulo, então eu vou representar com um ângulo qualquer. E aí a gente vai fazer uma trajetória assim, que ela vai representar qualquer trajetória, inclusive se for uma vertical, tá? Ela só não pode ser horizontal, porque eu tenho um ganho de altura. Então, ele não é, vejam bem, vou enfatizar, não é lançamento horizontal. Se fosse lançamento horizontal, eu perderia a altura, mas eu não iria para uma altura maior. Então, essa informação tá nessa diferença aqui, ó, tá? E isso é um detalhezinho, gente, que é tão importante. Não sei se, acho que nas outras listas chegou a dar, na de vocês eu não vi como é que ficaram os desenhos, mas vejam que é por isso que eu peço para vocês desenharem na prova, tá? Bom, falei para vocês no outro exercício lá em cima que trabalho não depende de subir e de descer, ele depende do ponto inicial e do ponto final. Então, o que ele vai pedir para a gente aqui? Qual é a redução da energia mecânica do sistema disco-terra produzido pela força de arrasto? Por que redução da energia mecânica? Porque força de arrasto a gente viu no capítulo 6, eu acho, né? Quando vocês fizeram aquele Czinho da posição águia, que é a posição não sei das quantas, ela é uma força dissipativa, tá? Então, ele vai pedir pra gente nesse intervalo ali. O que a gente precisa fazer, né? Como que a gente vai calcular esse ΔH? Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Sim, a gente vai fazer o cálculo nesse trajeto que é o que ele está pedindo para nós. Que é esse ponto aqui, que é o ponto que eu chamei de 0, e este ponto aqui, que é o ponto que eu chamei de 1. E igual a gente fez na 5, não importa esse trajeto, o que importa é essa diferença de altura aqui. Tá? Então, o que importa é esse ΔH. E aí, vamos lá, vamos fazer variação de energia mecânica é igual a variação de energia potencial mais a variação de energia cinética. Então, o meu ΔE mecânico, que é o que ele está pedindo, vai ser igual, vou abrir o ΔU, U menos o 0, vou abrir o ΔK. Gente, cuidem nisso aqui, porque quando a gente chegar... Qual capítulo? No capítulo 11,
ou no 10, não, acho que é no 11, a gente vai usar essa mesma fórmula aqui, mas ela vai ser uma tripa maiorzinha, tá? Então, eu peguei o ΔU, abri o ΔU. Agora eu vou olhar, para agora não vai fazer sentido o que eu vou falar para vocês, mas é já para prepará-los para o último capítulo, tá? Lá em fevereiro. A gente vai olhar para a energia cinética. Então, ΔU, olha todas as energias potenciais que tem ali. Se tiver mais de uma, você vai fazer ΔU1, mais ΔU2, mais todas as que tiver. E energia cinética, todas as que tiverem. E vai colocar ali. Então, vai fazer energia cinética 1 mais energia cinética 2, fazendo a variação desses tipos de energia. Então, aqui para nós só tem essas duas. Então, vai ficar assim. Aí, agora a gente vai ter que analisar, porque eu chamei de V0 e chamei de 1, né? Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, ó, Mg, que é constante nessas duas aqui, H1 menos H, 0, mais M sobre 2, que é constante, V1 ao quadrado menos V0 ao quadrado, tá? Aí, quando a gente colocar os valores ali, quando vocês substituírem os valores e fizerem as contas, vocês vão encontrar menos 0,53 joules. E aí, essa é a nossa resposta. E vejam que na pergunta, ele pede redução. Eu já tinha marcado de amarelinho, vamos botar de rosa então. Redução. E o que a gente encontrou aqui? Uma coisa negativa. Então, é o que a gente espera. Se está reduzindo, eu espero que a variação seja negativa. Eu espero que tenha uma perda de energia nesse meu exercício. Então, condiz, né? Faz sentido que seja negativo.